Um resumo cronológico da Revolução de 1924. Dia 5 de julho. Nas primeiras horas de uma madrugada gelada do dia 5 de julho, iniciou-se um levante com a tomada dos quartéis da Força Pública, entre eles a Estação da Luz, a repartição do Telégrafo Nacional e o Quartel da Luz, atual rota da PM, onde o general Isidoro Dias Lopes se instala para comandar a revolta. O comandante da segunda região foi avisado sobre a revolta e telefonou para o Palácio Campos Elíseos para informar ao presidente Carlos de Campos e ao ministro de Guerra, colocando-os a par do levante. Do alto da torre da Estação da Luz, o tenente Cabanas impede a circulação dos trens e a comunicação com as demais cidades. Do Campo de Marte partem os primeiros tiros de artilharia pesada e granadas contra o Palácio de Campos Elíseos, atual prédio do Sebrae de Inovação, com a finalidade de cercar e prender o presidente do Estado, Carlos de Campos, mas atingem em cheio o Liceu Sagrado Coração de Jesus, ferindo uma criança. Outros erros de pontaria atingem algumas casas particulares na Alameda Nótima, matando moradores. Dia 6 de julho. Em contrapartida, o governo federal envia suas tropas legalistas para conter os revoltosos. A bordo do porta-aviões Minas Gerais, com 4 aviões de guerra, 2.000 fuzileiros navais desembarcam no Porto de Santos, enquanto outro destacamento segue o comando do general Eduardo Arthur Sócrates, em direção a São Paulo. Nesse interim, 50 praças da polícia conseguem chegar ao Palácio Campos Elíseos, sob ataque cerrado, para resgatar e fazer a segurança do presidente do Estado. Dia 7 de julho. Um grupo de civis segue para o Palácio Campos Elíseos para defender o governo, enquanto a Secretaria de Justiça, hoje pátio do colégio, é atacada por revoltosos. Várias trincheiras são abertas na cidade, rebeldes tomam o Hotel Terminus como um ponto estratégico e melhor visibilidade por ser um dos prédios mais altos da região. O general Sócrates se instala em Caçapava. Dia 8 de julho. Revoltosos atiram novamente contra o Palácio de Campos Elíseos, desta vez pelo Alto do Araçá. O general Pamplona recomenda a retirada do palácio por considerar insustentável a segurança do presidente do Estado, conduzindo-o até a Secretaria de Justiça, sem saber que já estava sob ataque pesado dos revoltosos. Sem ter informações precisas dos líderes, alguns rebeldes resolvem se render. Depois de discutir com o general Isidoro Lopes, Miguel Costa resolve escrever uma carta ao presidente do Estado por um emissário, propondo a rendição, desde que seus homens sejam anistiados. Dia 9 de julho. O presidente do Estado, Carlos de Campos, abandona o centro da cidade, acompanhado do secretário de Justiça Bento Bueno, em direção a Guaiaúna, na Penha. No mesmo dia, começam os ataques e saques aos armazéns na região da Moca e Bom Retiro, e o mercadinho na rua 25 de Março é incendiado após os saques. O emissário de Miguel Costa retorna com a notícia que o Palácio Campos Elíseos está abandonado, reanimando os interesses dos revoltosos. Os rebeldes distribuem um manifesto para atualizar a população sobre o objetivo da revolta. Os saques continuam por toda a cidade. Dia 10 de julho. Forças legalistas combatem os rebeldes nas regiões leste e sul. Sai a primeira publicação no jornal O Estado de São Paulo sobre o movimento revolucionário. O general Isidoro promete apoio ao prefeito Firmiano, que continua firme no cargo, para a criação de uma guarda municipal e de uma comissão de abastecimento para a população. Mais tropas vindas do interior de São Paulo, Jundiaí, Rio Claro, Itu e outros se juntam aos rebeldes. São organizados 3 batalhões de estrangeiros, compostos por húngaros, alemães e italianos, muitos deles com experiência da Primeira Guerra Mundial. As tropas estabelecem linhas de defesa. 11 de julho. Tem início o intenso bombardeio sobre a cidade juntamente com os combates nos bairros da Luz, Brás, Belenzinho e Moca, comandado pelo general Tertuliano Potiguara. Por sua vez, o general Sócrates determina que as peças de artilharia, canhões 75 e 105 mm, sejam colocados no alto da igreja da Penha e alto de Piranga. A população começa a debandar dos bairros atingidos em direção a outros mais afastados, nas zonas oeste e sul de São Paulo. Dia 12 de julho. O bombardeio continua sendo intensificado na região central da cidade. A intenção era atingir a escola normal da Praça da República, pois surgiu um boato que lá existia uma guarnição de revoltosos, mas acabaram atingindo o Largo e o Mosteiro São Bento, Rua Floriano de Abreu, Viaduto Santa Efigênia, Igreja Santa Efigênia e Largo do Paissandu. O bispo Dom Duarte e o presidente da Liga Nacionalista, Sr. Steidel, escrevem uma carta ao presidente Arthur Bernardes pedindo que a cidade não seja mais bombardeada. O prefeito Firmiano telefona para o ministro de Guerra, reforçando o pedido, mas tem como resposta do ministro, general Setembrino de Carvalho, a seguinte mensagem:
Não podemos fazer a guerra tolhidos do dever de não nos servirmos de artilharia contra o inimigo, e que os danos materiais de um bombardeio podem ser facilmente reparados, normalmente quando se trata de uma cidade servida pela fecunda atividade de um povo laborioso. Mas os prejuízos morais não são suscetíveis de reparação. Dia 13 de julho. A cidade continua sob ataque e bombardeio. Os rebeldes fazem voos de reconhecimento sobre os bairros da Penha, Ipiranga e Vila Mariana. Outro avião civil segue para Santos e sobrevoa o porta-aviões Minas Gerais, atracado no porto, e sobre ele lança manifestos da revolta. Os saques se intensificam e todo tipo de mercadoria é roubada dos armazéns. Dia 14 de julho. A força legalista avança e se instala na Rua Vergueiro, Vila Mariana, e no Paraíso. Melhor posicionado, atacam com canhões a Liberdade, a Vila Mariana e a Aclimação. Incêndios continuam destruindo indústrias e depósitos por toda São Paulo. Dia 15 de julho. Os rebeldes fazem barreiras para conter a ofensiva legalista. Morre o capitão Joaquim Távora, vítima de uma emboscada na esquina da Rua Paraíso com a Rua Maestro Cardim. A força rebelde instala linhas de defesa no Belenzinho, Moca, Cambuci e Vila Mariana contra os legalistas. Dia 16 de julho. Outra tentativa de negociação com autoridades do governo federal para parar o bombardeio fracassa. Trens superlotados são liberados pelos revoltosos para levarem a população para fora da cidade. A fuga foi em massa. Antes do final da revolta, cerca de 300 mil pessoas deixaram a cidade, que possuía na época 700 mil habitantes. Os trens de carga saíam lotados das estações Luz e Sorocabana, fora os habitantes que partiam da cidade de carros, a cavalo, de carroças ou a pé. Dia 17 de julho. Outra tentativa de negociação fracassa. A rendição só se daria se o governo da União fizesse uma entrega imediata para um governo provisório, aceito pelos revoltosos. Exigência do general Isidoro para que depusessem as armas aumenta a pressão para a reconquista da cidade. Dia 18 de julho. Continuam os combates na cidade, espalhando terror nos bairros do Ipiranga, Tatuapé e Moca, deixando vários mortos nas ruas. Dia 19 de julho. Legalistas confrontam os revoltosos no Ipiranga e Vila Mariana. Os bombardeios aéreos sobre São Paulo são intensificados, aumentando o desespero da população para sair da cidade. Os revoltosos retomam a igreja Nossa Senhora da Glória, no Cambuci, depois de batalhas intensas, causando a destruição quase total da igreja. Continuam os combates na Rua da Moca e no Hipódromo, o Externato Matoso, que é a atual Pizzaria Benedita Maria, na Rua dos Trilhos. Foi duramente alvejado por ser uma das bases dos revoltosos. Dom Duarte segue para Guaiaúna para pedir ao presidente Carlos de Campos que cesse os bombardeios, mas também não obteve sucesso. Dia 20 de julho. Voos dos legalistas sobre São Paulo à procura de bases rebeldes. Dia 21 de julho. Concentração de forças revoltosas na região da Vila Mariana e Paraíso para conter o avanço dos legalistas. Dia 22 de julho. Os legalistas intensificam os ataques na Vila Mariana e no Paraíso, fazendo os rebeldes voltarem para o centro. Aviões legalistas sobrevoam a cidade despejando mais bombas e atingindo os bairros da Luz, Moca. Esse ataque destruiu completamente o cotonifício Cresp, deixando em chamas a maior indústria têxtil da América Latina. Hoje no prédio funciona o hipermercado Extra. Dia 23 de julho. Os combates continuam intensos na região do Cambuci e Belenzinho, vitimando muitos civis e poucos militares. O mesmo acontece nas regiões da Liberdade e Vila Mariana. O prefeito Firmiano e Dom Duarte vão a Guaiaúna pedir que o presidente do estado impeça o bombardeio, mas ele transfere a responsabilidade do ataque ao presidente da República. O prefeito Firmiano viaja para o Rio de Janeiro no mesmo dia, mas é recebido em ambiente hostil e retorna sem um acordo. Buscando o fim definitivo, os rebeldes equipam um avião civil com 50 mil folhetos e uma bomba com 3 kg de dinamite para ser lançada sobre o Palácio do Catete no Rio de Janeiro. Mas por problemas mecânicos, o avião faz um pouso forçado nas imediações da Serra do Mar, em Cunha, próximo da divisa com o Rio de Janeiro. No local existe até hoje uma placa demarcando e relatando essa história. Dia 24 de julho, forças legalistas ajudadas por polícias de outros estados retomam a igreja Nossa Senhora da Glória, no Cambuci, que se encontrava defendida por alguns revoltosos brasileiros e 80 estrangeiros, entre húngaros e alemães. Numa medida desesperada, os revoltosos carregam um trem com explosivos para ser encaminhado até as imediações da Penha, para explodir o comando legalista. Mas graças a um funcionário da Central do Brasil, que morava com a sua família na base da estação, o plano foi frustrado. O mestre Aquilino Vidal, virou nome de rua na Penha inclusive, junto com mais alguns civis,
Desparafusaram os trilhos dos dormentes, causando o descarrilhamento da locomotiva, frustrando os planos dos revoltosos. Dia 25 de julho. Soldados legalistas atacam a indústria Duschen na Moca. A prefeitura reorganiza o corpo de bombeiros para tentar amenizar os incêndios que assolavam a cidade. Os combates cada vez mais intensos na Moca fazem os rebeldes começarem a ceder. Dia 26 de julho. Aviões governistas espalham folhetos pela cidade, assinados pelo ministro da Guerra, Setembrino de Carvalho, pedindo para a população abandonar a cidade com a seguinte mensagem: as tropas legais precisam agir com liberdade contra os sediciosos. Faço à nobre e laboriosa população de São Paulo apelo para que abandone a cidade, deixando os rebeldes entregues à própria sorte. Mais habitantes partem de São Paulo assustados com a ameaça, lotando as estradas de saída da cidade. O general Isidoro escreve para o general Sócrates, propondo a deposição das armas em troca de anistia aos revoltosos. O vigário da Penha, Padre Antão, leva a resposta ao general Isidoro. O governo só aceitará a rendição incondicional dos revoltosos. O general Isidoro pede a intercessão do Sr. Macedo Soares, presidente da Associação Comercial, que escreva 2 cartas, uma para o presidente Carlos de Campos e outra para o general Sócrates, propondo um armistício. Dia 27 de julho. Em resposta, o presidente Carlos de Campos disse: diga a ele que a resposta é essa. Vou mandar intensificar o bombardeio. A resposta será granada. O general Sócrates não se manifesta aos apelos. Às 22 horas daquele mesmo dia, os rebeldes se retiram da cidade em trens que partiram da Estação da Luz em direção a Bauru. Ao todo, foram 13 composições, contendo cerca de 3.500 soldados, 14 canhões, animais, víveres e munições. Dia 28 de julho. Depois de confirmar a retirada dos revoltosos, o general Carlos Arlindo ordenou às tropas adentrarem a cidade. Às 9 horas, o general Carlos Arlindo retomou o palácio da cidade, no centro. E às 10 horas, o presidente Carlos de Campos, ao lado do general Sócrates e do secretário de Justiça Bento Bueno, retornaram ao Palácio Campos Elíseos. O comércio reabre gradativamente e a vida vai voltando ao normal. Muitos trens carregados de passageiros retornam a São Paulo vindos do interior. Carros com famílias inteiras e muita gente caminhando, tentando achar uma maneira de reconstruir a vida. Oficialmente, o levante teve 503 mortos, sendo que esses foram os corpos contabilizados em hospitais, recolhidos nas ruas e enterrados. Mas existem relatos que muitos foram enterrados em valas comuns e até mesmo nos quintais residenciais. A maior parte das vítimas eram bordadeiras, carroceiros, pedreiros, empregadas domésticas, operários, imigrantes, moradores do Brás, Belenzinho, Moca, Luz, Ipiranga, Cambuci, Vila Mariana, Paraíso e Centro. Mais de 4.800 pessoas foram atendidas nos hospitais da cidade, feridas ou mutiladas. O bombardeio aéreo sobre São Paulo quebrou vários acordos de guerra, tais como os Acordos de Haia de 1899 e 1907, além dos Acordos da Convenção de Genebra de 1840. Tais acordos proibiam ataques militares em zonas especificamente protegidas como reservatórios, represas e áreas vizinhas a igrejas, e monumentos históricos, hospitais ou propriedades particulares sem caráter militar. Segundo o prefeito Firmiano Pinto, foram mais de 1.800 prédios destruídos, com ataques entre legalistas e revoltosos. Esse poderio bélico nunca havia sido utilizado numa revolução dentro de uma área urbana na história. Foram utilizadas artilharias pesadas como canhões 75 e 155 mm, tanques de guerra, cavalaria, aviões de guerra, navios de guerra, aeroplanos, trincheiras, metralhadoras, granadas e bombas com 60 quilos.